Boa noite a todos. Sempre é uma alegria poder participar aqui nessa casa tão abençoada, que carrega uma vibração tão boa, plena mesmo. Nós nos sentimos muito bem aqui e a prece já foi feita, mas eu gosto sempre de dizer: bendito seja Deus mais uma vez por estarmos tomando contato com o Evangelho de Jesus. Então, que ele possa penetrar nos nossos corações e que nunca pensemos: esse tema é uma mesmice. E sim, que a gente possa sempre rever os textos evangélicos para tentar, o mais possível, pautar a nossa vida em cima desses conhecimentos, ainda que seja pela via do raciocínio, mesmo que ainda não tenha tocado o nosso sentimento e a nossa convicção, mas nós temos que buscar esse raciocínio. Então, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós vamos estudar aquele colóquio de Jesus com Nicodemos, para que a gente fique bem ciente da diferença da ressurreição e da reencarnação. E por que Jesus disse que ninguém alcançará diretamente o reino de Deus vivendo uma vida só. Porque uma vida só de encarnado não elimina todos os nossos vícios e os nossos defeitos, e nem gera virtudes de uma hora para outra. Então, ouçamos a leitura do texto evangélico, que é o colóquio, onde Jesus foi procurado por Nicodemos. Está no item 5 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos disse então: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. E Nicodemos perguntou: como se pode fazer isto? E respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das coisas celestiais? Isso está
no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, nós estamos vendo aqui que nesse texto, neste colóquio, onde Nicodemos procura à noite Jesus, porque estava acompanhando os feitos de Jesus, ele queria entender como que se faz para entrar no reino dos céus. Será que numa única existência se entra no reino dos céus? Então, Jesus proclama claramente aqui que é, sim, preciso nascer de novo. E nos itens anteriores deste mesmo capítulo 4, os discípulos estavam ouvindo o povo, os comentários do povo, chegou ao ouvido do tetrarca Herodes. E Herodes, então, fala, quem é esse? Não dessa maneira, não com essas palavras, mas quem que é esse Jesus? Né? Os feitos dele e as realizações dele, a fala dele, as pregações, está muito semelhante a João. Quem é esse? Eu mandei a degolar João. E aquele burburinho foi ficando. E aí, os seguidores de Jesus, quando Nicodemos procurou Jesus à noite, estavam com ele André e Tiago. Eles estavam lá. Isso está em Psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, na lição número 14, Reencarnação e Ressurreição. Humberto de Campos passa para Chico Xavier esse livro todo, vale a pena ler o livro Boa Nova, que tem muito ensinamento e nos consola bastante. Então, eles ficam querendo saber mais, né? Porque o que foi aquilo que Jesus disse que tinha que nascer de novo? E aí Jesus, então, explica para eles, falando que o corpo é uma veste, né? Que o Espírito, quem dá é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que ele sopra onde quer, ou seja, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, nós não sabemos o passado dele e nem como será esse futuro. E ele faz toda uma explicação e eles ficam tão maravilhados, mas tão maravilhados com a explicação, que eles falam assim para Jesus: Jesus, por que já nas pregações de amanhã em diante, você já não coloca isso para os seguidores? Aí ele responde: não se constrói uma casa começando pelo teto. O que ele quis dizer com isso? Era preciso dar tempo, que uma casa se constrói pelos alicerces. Então, é preciso a preparação. Foi dado tempo para a humanidade compreender isso. E aí veio o século das luzes e que foi iluminando raciocínios, pensamentos, os doutos, os intendentes, os escritores, artistas, né, pensadores, filósofos, foram iluminando a consciência humana. E aí, também nessa outra passagem, os discípulos procuram Jesus num outro momento para saber por que os escribas ficavam falando que o grande profeta Elias ia voltar. Então, eles quiseram entender por que os escribas ficavam falando isso. E aí Jesus confirmou: Elias já veio,
na pessoa de João Batista. E eles não o conheceram antes, fizeram dele o quanto quiseram. Jesus confirma de forma cristalina em duas passagens a reencarnação. Confirma, é preciso sim nascer de novo, o mesmo Espírito, em várias existências. E aí nós vamos entender, então, que a ressurreição é ressurgir do mesmo corpo, o que a ciência atesta e declara, e todos nós já sabemos, que isso é impossível. A ressurreição, ela se aplica, então, a Lázaro, que já estava há 4 dias até cheirando mal, porque ele estava num estado letárgico. Façam os cursos. Nós vimos aí na apresentação que aqui tem os cursos. Então, lá nos cursos, vamos aprender bem o que é letargia e catalepsia. Que hoje, a medicina de hoje, pelos laboratoriais, exames clínicos, físico, presencial e exames de imagem, consegue identificar isso aí. E não acontece mais, para não acontecer mais, porque tem recursos para isso. Não é? Mas naquele tempo da Palestina do século I, e temos também relatos no Velho Testamento de um caso, né? Então, se deu a Lázaro, ele teve uma morte aparente, difícil de ser identificada. Então, o corpo fica numa respiração basal, difícil de ser identificada, mas ele não estava morto. E Jesus, pelo seu magnetismo pleno e um amor incondicional, ele ressuscita Lázaro. E ressuscita também o filho da viúva de Naim. Naim era uma região localizada nas imediações, nas proximidades de Cafarnaum, uma região agrícola, e Jesus estava passando lá e estava indo o sepultamento. E Jesus viu que o rapaz não estava morto. Estava também num estado de morte aparente, ressuscita o filho da viúva de Naim. O mesmo corpo, morte aparente. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ele diz: afastem-se todos, a menina não está morta. Então, são casos de ressurreição. Morte aparente, naquela época, difícil de ser identificado. Mas a reencarnação não. É necessário a volta do espírito, o mesmo espírito, cumprindo mais um elo da existência. Para quê? Para continuar a evolução. Porque uma vida só não evolui, não progride, não reabilita moralmente. Então, é lição, é lição. É aprendizado, é aprendizado. É expiação dentro da provação? Trazemos, sim, muitas expiações. Então, é uma reabilitação. Aí, então por que os rótulos do evangelismo no mundo oculta dos seus fiéis? Eles dizem assim, alguns, pelo que nós ouvimos e lemos. Olha, mas como assim que João Batista era Elias? Não, ele era em semelhança de caráter, de pregação, não é isso não. Ele era Elias, vindo num novo corpo, como João Batista, o grande profeta Elias. E aí, por que então que isso não é divulgado?
Imperador Justiniano, século VI. Justiniano. O que ele promove? Ele promove o segundo concílio em Constantinopla. E ele foi esperto, ele promoveu um concílio ecumênico em Constantinopla, que hoje é atual Istambul, na Turquia. Justiniano, então, resolveu, nesse concílio, no ano de 553, meados de 553, século VI, ele promove para que a igreja, entre outros assuntos a serem discutidos, que eles eliminassem da doutrina a reencarnação. Sabem por quê? Porque Orígenes, um grande teólogo, junto com Tertuliano, Santo Agostinho de Hipona e muitos outros, andavam pregando a pré-existência da alma e a pluralidade de existências. E isso não agrada a quem que não agrada? Àqueles que cumprem com pouco esforço, cumprem o que ensina Cristo com muito pouco esforço, que cometem atrocidades, que cometem crimes, que não têm bom procedimento, que faz da religião um fazer parecer, que falam, se apresentam religiosos de boca para fora. Quem são esses? Os poderosos do mundo. Aqueles poderosos de autoridade, de posição social favorável e do dinheiro. Aí, então vamos incluir nesse segundo concílio ecumênico de Constantinopla, hoje atual Istambul, vamos incluir, analisar toda a doutrina que Orígenes está divulgando. E vamos cortar. Vamos cortar, corta. Não vamos divulgar dessa maneira. Porque incomoda. Isso incomoda. Nós sabemos que nós temos um tempo aqui. Uma hora ou outra nós vamos ser retirados daqui, de volta para aquele lugar que nós plantamos. E não temos um Deus castigador. Temos, sim, um tribunal individual na nossa consciência. Então nós vamos seguir Jesus na plenitude? Não vamos. Mas é preciso carregar esse esforço pela conscientização. Então qual é o benefício de entender a reencarnação? Qual é o benefício de raciocinar sobre ela? Ela nos liberta, ela desprende, ela causa um desapego, não um desapego irresponsável para sermos peso aí para a nossa sociedade. Ela causa um desapego racional na nossa vida. Vamos colocar como a casa aqui colocou a missão em primeiro lugar, a caridade. Vamos praticar a caridade. Vamos compartilhar, vamos repartir. Vamos combater o nosso egoísmo. Vamos procurar reconciliação, primeiro no nosso lar e na nossa parentela. Vamos participar de uma casa abençoada aqui, querendo ser útil
e proveitoso. Aí, Divaldo tem uma palestra sobre isso, e ele diz lá que muitas vezes, quando nós vamos falar de ressurreição e reencarnação, a maioria das pessoas estão acomodados. Ah, não, lá no meu rótulo não ensinam isso aí. Então, a pessoa não se preocupa em buscar essa conscientização. Não se preocupa, vai se surpreender. Então, nós estamos recebendo valiosas informações. Isso é uma lei, a lei da reencarnação. E a lei da reencarnação, ela está atrelada a outra lei de causa e efeito. A causa vem primeiro. A causa está nas nossas ações, atitudes, procedimento e comportamento. É isso que vai definir quantas vezes nós vamos precisar de idas e vindas. Uma existência só não nos tira da centelha para formar farol. Nós somos centelhas divinas, mas um dia nós seremos farol, um grande farol. E como Madre Teresa, nós não vamos querer ficar lá no céu. Céu, no sentido de morada feliz. Nós vamos querer voltar aqui em espírito, como aqui está cheio de bons espíritos, cuidando dos nossos anseios mais íntimos, vindo aqui nos trabalhos de cura da alma, em primeiro lugar. Vindo aqui às segundas e sextas, que é os dias que vocês dão passe aqui, não é? Para atender a cada um de nós. Vindo no mediúnico, que é uma reunião privativa para os médiuns. Vindo na roda de evangelho para intuir, para inspirar aquilo que Jesus falou, verdades eternas, para que a nossa vida corra melhor possível aqui na Terra. E não vai tirar os nossos problemas, porque são eles os nossos problemas e desafios, é a nossa escada, é a escadinha da nossa evolução. E aí, para nós finalizarmos, nós vamos ler André Luiz, que diz assim para nós, bem curtinho, porque o horário já deu. André Luiz diz assim: dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo evolução no curso das nossas vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida, alicerçada no bem, é a reencarnação te melhorando. Assim seja, graças a Deus, muito obrigada pela atenção e vamos nos preparar para aquele momento do passe.